Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Pode. Estávamos um pouco sumidos aí, mas estamos retornando aqui nossas atividades e nós vamos falar aqui com o Vlad Araújo. O Vlad, que ele é Product and Branding Design de paixão, publicitário e administrador por formação pela nada mais nada menos do que a ESPM, pai da Catarina e do Rascunho, seu pequeno dog. Marido de psicóloga, que não deve ser fácil ser marido de psicóloga, né? Criativo, 24 horas por dia, além de um gremista fajuto, segundo ele mesmo, não sou eu que estou falando. Tudo isso junto e misturado. Isso resume bem o que faz parte dos seus 25 anos de atividade no mercado criativo. Hoje, ocupa a cadeira de Head de Produtos e Branding dentro da Five Labs, onde somos parceiros de negócio. Co-organizador do Startup Weekend São José, gestor de comunicação da AGV, Associação Gaúcha de Varejo, diretor e Head of Branding na VLDA Branding, com experiência em várias marcas nacionais como Fiat, Grupo Betanin, Grupo Meta, que não é do Zucchi, RBS Coach e vários outros. Olha só, premiação no New York Design Festival com a marca Coach. Quero que ele conte um pouquinho para nós. Advertising Manager na Claro, agentes autorizados, e diretor de arte em diversas agências de publicidade com representação nacional e internacional, como 10 Propaganda, E21, Grupo Talent, Selling Hub, Duplo M, entre várias outras não citadas. Vlad, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Só Pode, onde a gente trata aqui de negócios de uma forma geral, como um papo entre amigos. Seja muito bem-vindo. Legal, gente. Muito prazer estar aqui, Lito. Queria te agradecer demais o convite e dizer para vocês que entre todas essas coisas que eu já fiz na vida e ainda faço, a mais difícil acho que é continuar sendo um gremista fajuto. Sério, todo mundo vem falar de futebol comigo e eu sou uma vergonha, cara. Eu faço questão de colocar isso na minha bio, gente, não é por mal. Eu gosto do meu time, gosto de futebol, mas eu não consigo acompanhar, infelizmente. Eu posso dizer que eu sou um Flamengo gaúcho, fajuto também, cara. Então, eu me enquadro na mesma categoria que você. Não, eu sou um cara ainda cercado de gremistas roxos, de colorados roxos. Eu tenho muitos amigos gremistas e colorados. E são eles que me atualizam das notícias. E quase sempre quando eu vou falar de futebol com alguém, eu já dou notícia atrasada, porque realmente eu não consigo acompanhar. E, cara... Eu digo que eu tenho, depois que eu tenho 2 filhos pequenos, um de 2 anos e um de 4 anos. E é difícil, qualquer tipo de recreação televisiva, vamos dizer assim, é muito difícil com 2 moleques pequenos, assim, de 2 e 4 anos. Exato. Eu digo que hoje eu sei mais da galinha pintadinha do que do futebol. Eu também tô no mesmo barco, tá, gente? Aliás, a última temporada, parabéns aos produtores, tá muito legal. Galinha pintadinha... Estamos juntos. Agora, a minha filha tá com 6 anos, agora ela tá mudando um pouco. Agora é Ladybug, Blip, agora já são outras coisas mais animadas, assim. Eu ainda tô na fase da galinha pintadinha. Ainda tô. Já vai passar, eu garanto, tá? Tu vai perceber que tu tem filho pequena quando as músicas começam a tocar sem elas estarem tocando, assim. Elas tocam só na nossa cabeça, né? Sim. E eles lembram a gente, né? Ou é no carro... Exato, e inclusive isso entra muito no nosso assunto. Porque acho que uma das marcas que mais criaram exponencialidade, assim, dentro do segmento infantil, são projetos de pequenos ilustradores, de pequenos criativos, como o Mundo Bita, Galinha Pintadinha, entre outros, fizeram muito mais sucesso do que grandes marcas de grandes incorporações do mundo dos brinquedos, né? E olha que loucura dentro disso que tu tá falando. Eu tava vendo eu não sei qual temporada que foi, mas naquele programa Shark Tank que tem, né? Que é um best-seller americano e aqui no Brasil também faz bastante sucesso, muito bacana. Quem é que teve lá? Não sei se você chegou a pegar a época, né? Mas teve lá um cara que é um produtor, assim, independente, que criou o Tubarão Martelo. Você lembra do desenhozinho? Não sei se você chegou a pegar, né? Sim. O Tubarão Martelo. E ele foi lá buscar investimento. Caramba. Lá no Shark Tank, né? Olha que bacana. Né? Saiu do mundo infantil e foi buscar e com audiência de milhões e milhões e milhões. Meus filhos são viciados no Tubarão Martelo. E eu tenho um case que eu acho muito bacana, porque eu sou um cara que sou muito realmente fã do Mundo Bita, né? Lá em casa todo mundo assiste, todo mundo curte muito o Mundo Bita. E às vezes a gente tava tocando no carro, tocando alguma coisa, e um dia eu parei pra pesquisar.
cara, o que essa marca representa hoje, né? Ela já chegou a representar no auge dela ali, quase 1% das vendas de brinquedos licenciados no Brasil. Um período, cara. Quase 1%. E Uma marca do projeto independente. esqueci o nome dele, mas o criador do Bita, acho que ele depois, se eu não me engano, ele vendeu pra Sony depois, se eu não me engano. Mas ele é um DA. Se eu não me engano, ele era um DA, né? Ele era, e começou por ele. A filha dele, se eu não me engano, queria um quarto, Isso, ele alguma desenhou coisa um decorada. quarto. Ele desenhou o quarto da filha dele, ou alguma coisa Aí assim. depois a outra filha ele desenhou de novo. Desenhou de novo, aí os amigos começaram a pedir, e aí dali que eu acho que ele teve a imensa inspiração, e ele era musicista. Ele também era músico, não sei se de forma profissional, tá? Mas ele era um cara que começou totalmente independente, e um cara que batalhou por muitos anos para a construção da marca. E o que eu vejo, assim, que entra também muito do que a gente fala, né? O que é a construção da marca? O que é a construção de valor? Porque durante muitos anos esse cara produziu do próprio bolso, investiu do próprio bolso esse projeto até virar uma marca licenciada. Depois que aquilo ali tomou, de fato, um nicho, né? Um coração dentro do YouTube. Esse cara já devia estar muito bem remunerado no YouTube, nos vídeos, até virar realmente uma marca de produtos licenciados. Assim como tem vários outros cases, né? Se eu não me engano, a própria Hanna-Barbera, lá atrás, quando surgiu o Zé Colmeia, eu não lembro se o Pica-Pau também era, mas acho que não, eram estúdios independentes, que grandes conglomerados vieram comprando depois e adquirindo, né? Uhum. Mas tiveram sucesso de forma independente. Olha que bacana. Deixa eu pegar esse gancho e fazer uma breve passada aí nesse teu currículo aí de peso, né? A mesa chegou, fica a balançar aqui quando a gente leu o resumo aí da tua história. Mas você começa lá como diretor, justamente como diretor de arte em agência de propaganda, né? Cara, como é que foi esse teu começo, né? Como é que foi esse teu começo, inserção no mercado de trabalho? E principalmente, eu queria trazer uma discussão aqui entre nós de como é que era e como é que tá hoje, sabe? Porque a gente vai falar aqui muito sobre inovação, sobre tecnologia, sobre branding e tudo mais. Como é que tá o mundo das agências, assim, hoje, né? Então, quando tu começou, como é que era? E hoje, como é que as agências estão vendo isso ou não? Elas conseguem ou não incorporar todos esses assuntos que a gente vai falar aqui, sobre tecnologia, branding e tudo mais? Como é que tu vê isso, cara? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que é um pouco sobre a minha história. Porque, cara, ela é a história menos improvável possível. Porque eu sou gaúcho, venho de uma cidade perimetral, assim, uma cidade satélite de Porto Alegre, que é Viamão, e eu venho de um bairro que ele é quase rural. E era uma vila. Eu vim literalmente, eu sou um menino que nasceu da vila, eu sou um vileiro. E é muito curioso que eu tive uma inspiração, um tio meu do coração, Paulo Liuja, que foi o primeiro cara que me apresentou o que era o trabalho gráfico, né? E meu tio, ele era arte finalista, só que ele era antes da época do computador. Ele era da época da letra 7, era na época de fazer clichê, e eu já achava aquilo ali o máximo. Eu, desde piá, sempre desenhei muito, sempre fui uma criança que me dedicava à questão do desenho, assim, desde criancinha mesmo, 7 anos eu já desenhava aqueles desenhos japoneses que passavam na TV Manchete. Bom, eu já entreguei a minha idade quando eu falei que eu tenho 25 anos de carreira, né? Então isso aí já não é segredo pra ninguém. Os cabelos brancos também já começam a entregar. Eu resolvi esse problema. Tu... E uma coisa que foi muito bacana é que quando tudo era improvável, na época, trabalhar com publicidade e propaganda era uma coisa inalcançável, porque, afinal de contas, era uma profissão de pessoas de mais elite, né? Os nobres ali da região era quem frequentava as universidades pagas. E eu, com 14 anos, 15 anos, eu comecei a vender mapa de rua. E foi ali que começou o meu trabalho, na verdade, como diretor de arte. Por quê? Tu começou o Guia 4 Rodas? Cara, não, mas ele era o meu grande concorrente. E sabe por quê? Porque o Guia 4 Rodas, ele não ia em todas as ruas, ele ia nas principais vias, né? Então, o que acontece? Os mapas do Guia 4 Rodas, me perdoem, espero que isso não gere um processo pro Só Pode, tá? Eles não eram completos na época, tá? Até porque o Google Maps veio e acabou com todo mundo. Sim. E aí, o que foi o mais curioso? Eu trabalhava como um vendedor de mapas de rua e eu tinha o meu mapa. Que era o quê? Um mapa onde eu anotava as ruas que estavam erradas.
E aí tinha alguns lugares que a gente ia anotando, assim, né? Até que um dia eu cheguei com um mapa, assim, completamente rabiscado. E o diretor de arte que trabalhava na editora, que fazia esses mapas, pediu demissão. Disse, eu não vou alterar tudo isso. Aí eu disse, eu vou. Eu já sei fazer. E foi ali que começou. Na verdade, Olha foi que loucura. antes ainda das agências de publicidade. E eu tive uma experiência, graças a esse meu tio que trabalhava em agência. Ele disse assim, ó, o dia que tu estiver pronto, eu vou ser o primeiro cara a te indicar a trabalhar numa agência de publicidade. Só que ele disse que só ia fazer isso quando eu tivesse 18 anos. E eu tava com 16 e na época eu me lembro que eu disse pra minha mãe, me emancipa, eu quero muito trabalhar com isso. E eu vim de uma família onde meu pai era militar, tinha muitos militares na família, então trabalhar com isso não era uma coisa tão bem vista. Mas eu fui muito persistente no meu sonho, muito mesmo. E eu me lembro que um dia, logo depois de eu ter feito 16 anos, eu peguei todos os meus mapas de rua, enrolei eles num canudo assim, desse tamanho, e fui nas páginas amarelas pesquisar onde que ficavam as agências de publicidade. E eu vi qual que ficava um pouco mais perto da minha casa, onde eu poderia pegar um ônibus e ir lá pedir emprego. E eu fui, na época, na Paim Lauter Macedo, que hoje era do grupo Paim, né? Uhum. E fui lá, bater na porta e disse, ó, eu sou designer, ilustrador, nem existia designer, né? Eu sou arte finalista. É designer. Não, isso foi surgir depois. E eu queria pedir uma oportunidade pra vocês aqui. E o mais curioso, tinha alguém saindo de férias e eles não encontravam freelancers Uhum. pra fazer o trabalho. E aí surgiu a primeira oportunidade. E eu fiquei um mês, daí eu consegui me relacionar muito bem, sempre tive o dom da comunicação. E foi muito bom porque eu fiz amigos que me indicaram para outros lugares e assim começou a minha Legal. carreira depois de arte finalista como um diretor de arte. E hoje, eu fiquei Isso foi no início dos anos 2000 e foi mais ou menos até 2010, 11, 12, eu estava diretamente envolvido com as agências de publicidade. Até que eu percebi uma grande mudança no mercado. E nisso eu tive uma experiência muito grande acho que eu posso dizer que eu trabalhei com os melhores do Brasil, tranquilamente, porque o nosso crescimento profissional, ele depende 50% da gente, 50% das oportunidades que a vida te dá. Então, se tu é bom com as pessoas são boas contigo e te dão oportunidade. Sim. E eu sempre agarrei muito. Sempre fui um adolescente, um jovem adulto e um adulto que até hoje trabalha muito. Eu acredito muito na força e no poder que o trabalho te entrega. E nessa entrega aí de 15 anos dentro de agência foi muito bacana porque eu percebi que o mercado ele estava mudando de um modelo de agência de propaganda tradicional, onde se fazia muito rádio, se fazia muita televisão, muito trabalho impresso, para o digital. E esse meados aí de 2010, aonde eu comecei a acompanhar a mudança, é 2013, onde a mudança se consolidou efetivamente do digital, eu fiz uma escolha, aonde eu disse, tá todo mundo indo pro digital, o que eu vou fazer de diferente para ter uma carreira maior? E foi onde eu descobri o branding. E foi onde eu descobri que as marcas estavam começando a trabalhar esse conceito de branding lá fora, né, nos Estados Unidos e na Europa, com mais ênfase, né? Já se trabalhava antes, né? Desde o início dos anos 2000 já tinha uns estudos sobre isso. Só que no Brasil tava começando a chegar e eu disse, cara, eu não vou para onde todo mundo tá remando. Eu vou para outro lugar. E eu acho que a minha carreira a vida inteira foi isso, Lito. A vida inteira eu fui para outro lugar. E aí que eu descobri que a minha grande paixão, na verdade, é o trabalho de criar e o trabalho que a inovação te dá com a possibilidade de criar. Uhum. Porque eu era o cara que ficava muitas vezes até mais tarde nas agências porque eu queria criar algo novo. Eu não queria criar aquilo que já tinha sido criado. Eu sempre fui o defensor da nova ideia. Então isso foi uma inspiração muito grande para mim e foi o que balizou muito do que eu queria fazer. E foi assim que, inclusive, tu queria falar do prêmio de Nova York, né? Na época eu trabalhava com a Coach, através de uma agência que a gente trabalhava, e esse cliente fez uma parceria com uma marca de espumantes, tá? E eles falaram, a gente tem que desenvolver algo único, porque a gente vai ser a champanhe, eu não me lembro se ia ser do São Paulo Fashion Week, ou algum outro evento de moda que a Coach iria trazer essa ação. E nós desenvolvemos um projeto totalmente artístico e inspiracional
com um rótulo de embalagem que nem se pensava antigamente em mudar um rótulo de uma marca. E a gente fez um rótulo que ele era uma roupa da champanhe. Então, literalmente, a gente fez uma roupa da Coach envolto de uma champanhe. E depois, acho que uns 10 anos depois, a gente foi ver outras marcas aí, que nem a Velvet Clicquot fazendo isso como sendo novidade. Não, eles trazem isso como novidade hoje. A gente criou isso há 16 anos atrás. Olha só. Então, foi muito bacana e isso nos deu um prêmio lá em Nova York. Foi muito legal. E ali eu disse assim, cara, se eu sou capaz de fazer isso para uma marca, eu sou capaz de fazer isso para várias. E eu comecei um projeto na época, foi quando eu comecei a VLDA, onde eu empreendi lá por 15 anos direto, né? Um trabalho de consultoria e desenvolvimento de marca, de branding. E eu comecei a estudar. E nisso foi como uma caixinha de Pandora. Porque eu descobri que a marca, e seja ela o tamanho que for, ela precisava, os negócios, as empresas, elas precisavam da marca como uma forma de trazer o respeito e a notoriedade daquilo que elas entregavam. E isso facilitava a venda. Por quê? Se tu tinha uma marca organizada, bem estruturada, com uma comunicação clara daquilo que ela queria entregar de valor, um posicionamento que as pessoas entendessem o que ela faz e o que ela não faz, tu economizava muito na hora de vender. Tu economizava muito tempo, tu economizava recursos, e isso facilitava para as empresas treinarem seus times de venda, diminuir o custo de marketing. Então a marca trazia muito benefício. Isso, eu acho que até um pouquinho mais para frente na nossa conversa aqui, eu acho que dá para a gente fazer uma ligação muito grande. Nós vamos fazer uma ligação muito grande disso com growth, sabe? Sim. De branding com growth, que muitos falam que não dá para uma coisa andar com a outra, não dá para integrar uma coisa com a outra, que uma coisa não ajuda diretamente a outra, e eu discordo. E aí depois eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria entender um pouquinho de ti, nessa tua jornada, nesse clique que deu na tua vida, do branding e de ver o que você podia fazer a mais para as marcas e tudo mais. Como é que você vê esse processo de branding? E eu vou trazer a inovação junto aí no branding. Nessa pergunta para ti, como é que tu vê assim, o branding, a inovação e a tecnologia nos modelos tradicionais de agências hoje, por exemplo? Como é que tu vê isso? Eu vejo que hoje, não só para as agências, mas para qualquer negócio, tu não vive sem essas três coisas. Porque hoje, ainda mais antigamente, né? Eu gosto sempre de frisar que eu vivi essa época de ouro das agências de publicidade. E hoje, agências de marketing, agências digital, não interessa. É o conglomerado de criativos que ajudam as marcas a se consolidarem, a crescerem. Eu já vi tanta forma de chamar agência, consultoria, assessoria, que hoje eu já nem sei como é que se chama. Porque já faz um tempo já que eu tô focado na tecnologia, depois eu vou falar sobre isso. Mas todos têm o mesmo propósito. As agências, elas buscam muito fortalecer os seus clientes e gerar atração, e tu só vai conseguir fazer isso através da inovação. Como que tu acredita que tu fazendo a mesma coisa todos os dias, tu vai conseguir chamar a atenção do teu cliente? E eu vou te dizer, por que eu trago isso? Porque antigamente, e eu vivi essa época, a gente tinha lá uma verba de 1,5 milhão de reais por campanha para o nosso cliente. Por mês. 1,5 milhão para vender os mesmos produtos que tu vendia todo dia. Eu trabalhei com varejo, com uma grande rede de supermercados do Brasil aí. E isso fez com que a gente resolvia muito fácil os problemas. Era só botar em mídia. Um caminhão de mídia. E tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro. Perfeito. E a marca que não tem? E a marca que quer crescer? Será que vai ser um segregado que ela só vai poder crescer se ela tiver dinheiro? E, cara, eu me orgulho muito porque em 15 anos eu consegui fazer grandes marcas que hoje estão em vários países, e eles começaram sem R$1 no bolso. Eles começaram com criação, com criatividade. Olha que bacana isso. Mas eu vou te provocar um pouquinho mais. Vai lá. Eu vou trazer um pouquinho de pimenta para esse nosso papo no sentido do seguinte, cara. As agências no modelos tradicionais, que temos muitas hoje em dia, aqui em Santa Catarina mesmo, são a maioria, acredito eu. Mas as agências no modelo tradicional
de agência de publicidade, hoje elas estão preparadas para fazer um atendimento nesse nível, uma entrega nesse nível de branding, tecnologia e inovação? Qual teu ver? Na verdade, não. Por quê? As agências dos modelos tradicionais, a grande maioria das que eu trabalhei, inclusive, não existem mais. Porque elas foram se unificando com outros grupos e fazendo agremiações, assim, de um profissional de branding, outro profissional de marketing digital, outro profissional focado em parte de mídia, de ads, outros profissionais focados em estudar o growth em si. E aí, esses grupos que conseguiram se juntar e conseguiram vencer o egocentrismo que existe hoje dentro do mercado do marketing, da publicidade, esses prosperaram. De fato conseguem. Só que ainda assim, a grande fonte de receita de uma agência de publicidade sempre foi a publicidade. E não se queria abrir mão disso. Então, o cliente de antigamente, que ele confiava cegamente naquilo que a agência estava fazendo, o cliente tem informação. Hoje o cliente tem dado. Hoje as empresas têm ótimos profissionais que eram das agências e hoje estão dentro dos clientes para definir uma estratégia. Pô, eu vim da época que o cliente só dizia assim, eu quero uma campanha de Natal. Esse era o briefing. Não, eu sou dessa época também. E normalmente tinha assim no final, surpreenda-me. Surpreenda-me. Esse era o briefing. Aí, o que acontece? Chegava lá o povo criativo, eu fui um representante dos meus times muitas vezes para apresentação de campanha. A gente chegava, fazia uma venda para o cliente, vendia o conceito, vendia a campanha, mostrava layout em Pestap. Lembra os Pestap de papel espuma lá? Sim, foi. E o cliente dizia assim, fechou. Gente, é isso que eu quero. E ponto. O cliente não olhava a tabela de mídia. Ele não olhava se o retorno que aquilo deu. Antigamente, os veículos de comunicação, hoje melhorou muito isso, melhorou demais mesmo. Só que ainda o papel do digital tomou tanta confiança por conta disso, porque hoje no digital, tu como cliente, tu consegue ver tudo na tua conta. Tu consegue ver todas as métricas, tu consegue ver ROI, ROAS, entender direitinho o retorno que tu tá tendo daquilo. E há 15, 20 anos atrás não se tinha isso. Então, obviamente, nunca generalizando, jamais eu vou generalizar isso, mas haviam muitas agências de publicidade onde o negócio deles era vender publicidade. Não era vender resultado ou crescimento do cliente. Tu sabe que isso mudou. Eu acho que ainda tem grande parte das agências que ainda estão presas nesse pensamento. Por quê? Porque a grande fonte de receita, e aí se coloca um pouquinho no lugar do empresário também, né? A grande fonte de receita dele, no modelo de negócio dele, é a comissão de mídia. Mas aí eu acho que tá errado. Porque pra mim, esse cara ele tem tanto talento intelectual pra vender inteligência pro cliente dele, se ele ainda vende mídia, tá perdendo, ele vai cair. Mas sabe o que eu acho que, vamos dizer assim, que mexe negativamente com o nosso mercado nesse sentido? Falando de Santa Catarina, né? Grandes contas hoje, grandes agências hoje no estado, elas são pautadas em contas governamentais. Sim. Entendeu? Acho que esse é vamos dizer, entre aspas, um problema nesse sentido. Por quê? Cara, você ganhou uma conta de governo, você tem uma verba de mídia. Você vai faturar em cima da verba de mídia. Esse é o modelo de negócio, é assim que se ganha dinheiro. Ali pro empresário em si, né? É onde ele consegue ganhar dinheiro. E aí, quando você tem agências, clientes que começam a ficar um pouco maiores, né, começam a ficar um pouco, ter um poder maior, o cliente privado, né, um poder de mídia um pouco maior, ele pega a agência de São Paulo ou de Porto Alegre. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que esse é um pouquinho do problema aqui de Santa Catarina em si, assim, eu acho, sabe? Tu concorda ou não? Eu concordo, só que assim, o mercado catarinense, ele não é chamado hoje na tecnologia à toa de Vale do Silício brasileiro. Não é à toa que se chama isso. Nós temos aqui, digo, talvez os melhores ou maiores profissionais do Brasil, do ramo da tecnologia criativa. E quando a gente fala do universo das agências de publicidade, muita gente que hoje está na tecnologia veio de lá. Sim, muito. Muita gente. Muito. Então, não é por falta de talento. É por falta de cultura. E eu vejo que tem uma coisa, espero que não me interpretem mal, mas assim, se tu tem uma capacidade, e isso é uma coisa que eu tenho pra minha vida,
Uhum. Se tu tem uma capacidade de ganhar dinheiro duro com o teu intelecto, ganhe. Porque o dinheiro fácil, ele vem fácil e vai fácil. Minha mãezinha sempre diz isso. Uhum. E eu cresci com essa cultura. Então, quando eu vi que as coisas estavam fáceis demais, tu pode ver que alguma coisa tá errada. E uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o nosso CEO aqui, com o André, que não existe hoje... como é que eu posso dizer? Não existe hoje uma forma de crescer sem tu ter dados, sem tu ter comunicação, sem tu ter a informação correta. Antigamente não se tinha. E uma outra coisa que também vem muito na minha cabeça é que eu trabalhei um tempo na Claro, né? Cuidava dos agentes autorizados, aquelas lojinhas que vendiam Motorola por apenas. Eu fui o responsável. muito panfleto de rua fui eu que deixei lá por conta disso. E lá eu vinha de agência de publicidade, fui contratado para uma agência de publicidade para estar dentro da Claro e fazer esse papel. E, de novo, repito, né? Graças às pessoas que me ajudaram lá dentro da Claro, eu tive a experiência de entender um pouco do outro lado do balcão. E aí eu começava a questionar. O que a gente está pagando por isso? Que resultado que isso vai dar para o cliente? E aí eu me lembro que nos primórdios do Excel eu comecei a criar uma planilha. E eu acho que não fui eu que inventei o ROI, mas provavelmente eu fui um dos primeiros da minha geração que começou a analisar isso. E entender, eu vou gastar agora aqui 50, 60 mil nessa ação. E quantas pessoas podem comprar nessa região? Aí eu fui ver, a gente estava na época vendendo campanha de celular lá de um fornecedor e tinha verba cooperada, né? Você já deve conhecer muita verba cooperada. Vem do fornecedor e quem gerencia e administra essa verba era a própria agência no caso nosso da Claro. E cara, isso foi uma loucura porque a gente estava gastando ações de 50, 100 mil reais para cidades que tinham 3 mil habitantes. Olha só. Então, tem coisa errada. Aí eu perguntava, mas por que a gente tem que fazer isso? Não, mas se você gasta hoje 50 mil para uma cidade, você tem que gastar para outra. Óbvio que na época eu era um cumpridor de ordens, né? E eu necessitava muito entregar o meu trabalho, sem fazer tantas perguntas, mas eu sempre questionei. Eu acho que foi tanto questionar, eu decidi estudar um pouco mais antes da publicidade, que é o trabalho que o branding faz. Que é o quê? Eu gerar propósito para aquele trabalho de marketing, vendas e comunicação que a marca quer fazer. E hoje as agências, elas têm essa informação. E pode se ganhar muito mais. Eu tenho um grande amigo que eu admiro demais, o Arthur Bender, foi um professor da vida para mim, assim. E ele é um dos maiores especialistas em personal branding que eu conheço. Já atendeu aí grandes empresários, grandes globais aí do mundo dos negócios. E ele é um cara que ele sempre diz isso. Se a tua empresa hoje desorganizada está ganhando dinheiro, quanto ela pode ganhar se ela estiver com a marca dela em dia, organizada, mostrando todo o valor que ela pode. Então, de fato, é uma coisa muito importante isso. O branding, aí trazendo aqui já pulando um pouquinho ali, eu quero pegar esse teu gancho aí da gente falando do branding. E, cara, tem muita gente que fala assim, cara, o branding dependendo do estágio que a empresa tá, por exemplo, eu tô num estágio que eu não preciso crescer, né? Então, preciso crescer para ganhar corpo. Branding para mim não é importante, né? Não é o Lito falando, eu tô falando aqui uma suposição do que acontece no mercado. Mas eu tô crescendo agora, branding para mim não é importante, eu preciso vender primeiro, eu preciso colocar dinheiro dentro de casa, crescer, para depois eu penso em branding. O que tu acha dessa afirmação? Porque eu acho muito questionável empresários que falam dessa forma, sabe? Sim, eu acho que hoje as pessoas não sabem direito o que é o branding. Pelo menos o papel que o branding assumiu hoje, eu tenho um certo desconforto quando eu vejo as pessoas explicando o que é hoje o trabalho de branding. Grande parte das pessoas com quem eu já conversei sobre isso, pessoas aleatórias que não são do meio, né? Elas falam, não, branding é o design da minha marca, é a minha identidade visual, é como eu vou alinhar minha comunicação com o meu cliente. Isso não é branding. Isso eu acho importante. Vamos dar um passinho para trás, então conceitua branding. Isso. E eu quero falar o porquê que as pessoas têm essa visão. Porque quando começou,
que se tinha de informação era isso. Não, branding é tu trabalhar o alinhamento da tua marca, dos teus canais. Era isso, já foi isso, branding. Só que o celular hoje não tem mais tecla. A TV não tem mais hoje um controle remoto. Tu pode falar com a tua TV, ela vai mudar o canal. Continua sendo televisão? Continua. O telefone celular nem é mais telefone quase, né? Que a gente menos faz é ligar. O que a gente menos faz é ligar, né? Então, eu vejo que o branding hoje, ele cumpriu um papel de, primeiro, entender aonde que a empresa está como negócio, como marca. E ele tem esse papel porque hoje eu trabalho, né? Dentro das empresas do grupo da Five Labs, com a parte de branding também, aonde a gente alinha três pilares que são muito fundamentais. O primeiro é o pilar dos negócios, aonde a gente tenta entender a parte mais racional da marca. O que é o nosso negócio? O que a gente faz? Por que a gente faz isso? Né? Quais são os atributos que a nossa marca entrega? Outro ponto que a gente traz é a questão do lado emocional. Que é entender assim, cara, quem é o público? Quem vai se conectar com isso que eu tenho a oferecer? Que mensagem eu quero passar para gerar valor e agregar valor ao que eu tenho de atributo racional para entregar? E o terceiro ponto é a essência. E esse ponto, para mim, eu digo que é onde entra o ponto mais importante de uma empresa, que é entender seus valores, entender o seu propósito, entender sua missão, sua visão. E hoje, nesses pouco mais de 15 anos de consultoria que eu tô aqui direto, tanto dentro da VLDA, quanto depois no projeto junto da Five Labs, eu entendi que as pessoas não sabem nem por que elas estão fazendo aquilo, mas elas estão fazendo. E, sem exagerar, tá? Nesses 15 anos, mais de 60% a 70% das consultorias que eu atendi, onde eu perguntava qual é o teu propósito, o que tu acha que eles respondiam? Não sabem dizer. Ganhar dinheiro. Eu tenho esse negócio para ganhar dinheiro. Só que isso não é um papel da marca. O dinheiro ele acaba sendo um resultado, uma consequência de algo que tu entrega de valor. Sim. Só vai pagar por algo que te gera valor. E tem muitos que não sabiam mesmo. Eu já tive cara que depois de começar a consultoria disse, cara, eu vou fazer outra coisa. Não é pra mim o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso aqui porque meu pai pediu, sabe? Já tive muito caso desse. Ou confunde um propósito da empresa com um propósito pessoal. Sabe por que eu não sou contra isso? Por quê? Sempre gosto de olhar para as marcas e para as empresas e conhecer os líderes delas. Já tive experiência com marcas nacionais, multinacionais, né? É onde tu não chegava aos níveis C, né? Que é o CEO. Não chegava nesse povo. E aí tu ficava lá na esfera do marketing, na esfera de tudo. E adivinha quais eram os projetos que eu sempre sabia, isso vai dar retrabalho. Isso vai gerar retrabalho. Eram esses projetos. Era? Sabe por quê? A gente cria a marca por nosso público. Quem vai comprar, para quem vai consumir o nosso produto. Só que a gente carrega dentro da construção da marca as essências. E as essências quase sempre estão atreladas aos founders, aos donos, aos societários, ou para quem está liderando aquele negócio. E eu tô dizendo a essência não é aquilo que tu bota no papel, no livro da marca, no brand book. Não é isso. É o que tu realmente faz. E aí tu tava comentando antes sobre criatividade e inovação. Eu vejo que as pessoas, quando elas acham uma fórmula de bolo que está dando resultado, elas param de criar e param de inovar. E só vão agir de novo quando está dando errado. Só que hoje em dia, quando os dados aparecem que estão dando errado, tu vai gastar 10 vezes mais para mudar o teu negócio do que tu sempre continuar inovando ele, evoluindo ele. E hoje o branding, ele é um fio condutor, né? Porque o branding, como eu falei anteriormente, ele é um estudo onde tu vai entender essa essência, tu vai entender o que de fato o teu negócio tem de bom e de ruim. O que tem de ruim, tu vai trabalhar, tu vai otimizar, tu vai buscar evoluir. E tu já tem um direcionamento, inclusive, para onde o negócio deve crescer. Porque tu já tem as coisas boas, as coisas ruins do teu negócio. E também, cada vez quando a gente tem os mercados mais vorazes, cada vez mais tu tem oceanos vermelhos em tudo quanto é segmento que tu atua. Se tu não tem uma marca que passe confiança, solidez, o valor que ela quer entregar e criatividade, entendo que criatividade e inovação não é mais algo diferenciado. O que chegava de cliente dizia assim, não, meu grande diferencial é inovação.
E eu acho. Por quê, né? Cara, isso é um ponto. Nós até falamos no outro episódio, a gente falou bastante sobre essa parte de inovação. Eu acho que quando você vai para a área, acho que para mim, inovação ela virou uma palavra da moda. Entendeu? Então as pessoas colocam na tagline da marca, todo mundo bota na tagline ou no slogan da campanha, bota inovação ou tá no copy do material gráfico. Mas a inovação virou uma moda. Só que as pessoas não entendem o que é inovação, né? E acham que fazer diferente, aí tu falou de criatividade, né? Então, elas confundem, a galera confunde isso em C-levels também, tá? Não só na parte de operacional, não. Acho que o problema é bem maior porque quando a gente fala de C-level. Porque eles não entendem o que é inovação, confundem criatividade com inovação, né? E acho muito importante sempre frisar, por mais que a gente fale bastante aqui nos episódios sobre inovação e volta e meia eu repito isso, mas, cara, inovação, o que é inovação, né? A inovação é é uma ação que você faz dentro da sua empresa, que pode ou não estar ligada a produto, pode ou não estar visível para as pessoas, através de comunicação e tudo mais, mas é algo que gere, isso foi muito bacana, um professor muito, muito bacana que eu tive no mestrado que falou isso. Ele me mostrou autores que mostram isso, né? De que só é inovação se transformar em vantagem competitiva no mercado. Se aquela, eu consegui fazer uma negociação com minha parte de logística e eu consigo vender no meu e-commerce e entregar no mesmo dia em qualquer lugar do Brasil, né? Então, isso é uma inovação. Qual é a vantagem competitiva vista pelo cliente? Rapidez. Não interessa quem é que está me entregando, interessa que você fez que você consegue me entregar no mesmo dia. Tá aí o Mercado Livre, né? Que você vai lá e seleciona lá, eu quero só produtos, uma pesquisa de produtos que consegue me entregar amanhã. Né? Que eu vou comprar hoje e entregar amanhã. Isso são vantagens competitivas. Se transformar em vantagem competitiva percebida pelo cliente, é inovação. Senão é só capricho. Eu concordo contigo. E muitas vezes existe uma busca utópica pela inovação e se acaba criando um monte de coisa que ninguém vai usar. Sendo bem real, assim. Olha quanta criação inútil existe aí. Falhada. Tá? Mas tem uma coisa que eu digo no contexto da inovação, que aí é o que eu acredito, né? Que a inovação ela é singular. Então, cada nicho, cada área, talvez cada empresa tenha a sua necessidade de inovação. E tu pode inovar com um argumento, tu pode inovar com uma tecnologia, tu pode inovar com uma forma de pensar diferente, uma forma de fazer as coisas diferentes. Sim. Só que acho que o grande lance da inovação funcional, que acho que é sobre isso que a gente deveria falar, a inovação funcional, a inovação que gera de fato uma transformação, ela vai ser muito mais atrelada a um resultado. Hoje, à frente do time de produtos da Five Labs, eu vejo, e foi uma grande descoberta para mim isso, que quando a gente inova, que a gente impactou e transformou a vida de alguém com aquilo que a gente criou. Ou seja, uma nova funcionalidade no software, uma nova solução, né? Só que muitas vezes a inovação não parte de uma mente criteriosamente criativa. A inovação vem do financeiro. A inovação pode vir do suporte, do faxineiro, de qualquer lugar, do porteiro. Tem uma história, que é muito engraçada, essa história que eu quero contar. Eu não participei da história, mas essa história é muito famosa na publicidade. Foi criado um slogan, na época, os cursinhos de pré-vestibulares, né? Universitário. E a história era que a agência de publicidade tinha sido contratada para fazer a grande campanha daquele cliente, né? E aquela campanha ia passar na RBS, ia passar tudo quanto era canal de televisão, e era um investimento mais alto, um dos mais altos na época da publicidade. E os caras estavam criando lá um slogan para a campanha, tentando criar, e temos que fazer algo inovador. Eu tô falando isso de 1999. Não precisa falar o ano. Isso aplica. Aí, não conseguiram. Depois de 3, 4, 5, uma semana tentando criar, não conseguiu. E aí alguém perguntou pro cara que tava fazendo a limpeza do prédio: cara, o que é a coisa mais difícil de fazer para passar no vestibular? Aí o cara disse assim: difícil passar no vestibular é fácil, difícil mesmo é a vida. E aí vestibular a gente dá um jeito. E o cara falou isso e foi o slogan que por mais de, 5, 6 anos ganhou todos os prêmios da publicidade.
tu possa imaginar. Se não me engano, talvez tenha ganho até prêmio em Cannes, tá? Mas essa campanha foi um absurdo, assim, ó. Todo mundo conheceu aquela marca por causa de um slogan que quem criou foi o rapaz que fazia um trabalho completamente fora da curva, né? curva. E isso até hoje se repete. Porque a inovação não é de tu criar coisas complexas. É de tu criar coisas genialmente simples. Né? Olha o que é vamos pegar modelos de negócios assim que a gente hoje talvez até banalize, né? Mas olha o que é hoje o WhatsApp. A genialidade que é tu poder te comunicar de uma forma rápida e instantânea, né? Através de um aplicativo de mensagens. Hoje a gente banaliza porque já tem uma geração por trás disso. Mas vamos pensar isso há 10, 15 anos atrás. Era utópico. Então acho que quando a gente fala de inovação funcional, que é aquilo que gera disrupção, aí a gente está falando de inovação. Eu acho que tem 2 pontos nessa tua fala que eu acho bem bacana a gente destacar, né? O nome do autor é Peter alguma coisa, Tim Peter, se não me engano. Ele é muito referência, né? Na parte de inovação. Escreve bastante sobre inovação, diversos estudos. Se não me engano, aquele tratado de inovação mundial é baseado nos conceitos do Peter. E ele trata alguns tipos de inovação, mas os 2 mais famosos e mais utilizados é a inovação disruptiva, que é aquela que realmente, cara, só existe o antes e depois disso aqui, né? Então, que pode ser um WhatsApp da vida, como tu falou, ou pode ser uma vinda de um CD, por exemplo. Que a disruptiva é quando você praticamente extingue uma indústria. Basicamente é isso que o Peter fala. Então, assim, quando é disruptivo, quando você mata alguma coisa, vem uma inovação que matou muito alguma coisa que já existia. CD, que matou o LP, né? Enfim, o DVD que matou o videocassete e tudo mais, né? E existe também a incremental, segundo ele. A incremental é aquela que você vai aprimorando. Aquela mesma ideia você vai aprimorando, mas você não eliminou uma indústria, né? Você não causou danos assim na indústria de uma forma que você possa chegar perto à extinção. E isso eu acho muito... Porque tanto um como o outro é pautado no quê? Naquilo que vai dar uma escala para a empresa como um todo, né? Então, cara, você vai vender mais? Você vai diminuir consideravelmente o teu custo? Você vai, entendeu? O que você vai, são os retornos, né? São as métricas em cima disso. Se não tem nada disso aqui, amigo, é só uma ideia. Mas aí né? que tá. Tem uma frase que a gente fala muito aqui na empresa que é quanto custa uma ideia? Qual o valor que dá pra uma Bota ideia? no papel que você vai saber, né? Não, acho que vale 50 centavos. Honestamente, eu acredito que vale 50 centavos. Eu tenho um canal meu aberto lá, que eu tenho uma gaveta, vamos chamar de uma gaveta, com umas 2.000 ideias. Quantas eu fiz? Então, quando tu quer falar de inovação, e eu digo de novo, inovação funcional, não é aquela ideia que eu tive, é o que eu fiz. Porque eu vou ser honesto pra vocês, tá? Você sabe qual foi uma das grandes inovações do século XX? Qual? A camisinha. Porque graças aos métodos contraceptivos masculinos e depois antes disso anticoncepcional, né? Foi possível controlar a natalidade na Terra. Que ia ser um problema muito sério. Hoje a gente teria o dobro de pessoas. Sem falar o dobro de doenças. Porque surgiram muitas doenças nesse mesmo período. Então, a inovação, ela se confunde muito com um processo tecnológico. Vamos pensar assim. E não é só isso. Né? Hoje, o que a gente pensa aqui, e hoje a gente tem soluções de ponta de tecnologia que nós consumimos e que nós desenvolvemos aqui na Five Labs, é porque a gente pensa nas pessoas, no que elas vão usar, como aquilo vai transformar, e a gente estuda muito quanto aquilo vai impactar e transformar a vida das pessoas. Então, às vezes, para um mesmo problema, a gente pensa 50 soluções diferentes. Sem exagerar, 50 soluções diferentes. O Einstein falava, né? O Einstein falava que assim, gaste o maior tempo possível em formular o problema. Dali... E essa história do Einstein, tem um jornalista que perguntou, né? Einstein, se você tivesse 1 hora pra achar, sei lá, não sei se era cura de alguma coisa que perguntaram pra ele. Ele disse, eu gastaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos resolvendo. Exato. E porque isso é real. Se o problema ele for bem desenhado, cara, você tem um monte de soluções pra chegar nele.
Agora, se ele for mal desenhado. Todas são inovação. Tudo é inovação. Porque hoje a inovação funcional, ela vai fazer sentido para aquelas pessoas que não estão visando primeiramente o lucro. Elas estão visando primeiramente resolver um problema. Uhum. E é aí que é onde surge o berço de negócios de modelos como as startups. É aí que a inovação gera valor agregado para o equity das empresas. Não porque aquela empresa tem a melhor tecnologia ou ela tem a melhor solução, a que tem a melhor funcionalidade de uso. Não, é porque aquilo resolve uma dor muito importante. Ano passado eu participei do Startup Weekend, do Startup Summit. E eu acompanhei uma premiação que estava tendo do Sebrae lá, para ideias inovadoras. E aí, uma das empresas que ganhou, inclusive a Porte, era uma empresa do mercado contábil. Que eles criaram uma solução de inovação para uma dor gigante dos contadores. E aí, quem queria imaginar, num evento de tecnologia, que uma solução para o mercado contábil iria trazer uma ideia tão disruptiva? Só que o impacto que aquilo ali trouxe praticamente digitalizou todas as empresas de contadores que queriam, né? Que queriam migrar para um modelo mais inteligente, mais digital. Uhum. E eles criaram uma plataforma que unificava tudo isso. Tanto de entregar o serviço, quanto de oferecer algumas automações de serviços. E era um projeto de semana. Uhum. Era uma coisa sem pretensão financeira inicialmente. Eles queriam realmente resolver um problema. Uhum. E eu acho que as grandes inovações, elas estão mais preocupadas inicialmente em resolver um problema. E entenda que muitas vezes eu não preciso esperar ter a solução perfeita para isso. Resolve parte dele. Uhum. Isso é inovar. Eu vou resolver um problemão desse tamanho. Eu começo a resolver um pedacinho. Não tem problema. Só que aquilo ali vai me dar aprendizado para resolver mais um pedacinho. E mais um pedacinho, e mais um pedacinho, até que eu resolvo todo. Uhum. E eu vejo que o grande problema hoje, inclusive falando do mercado, a gente estava comentando antes, das empresas de publicidade, das agências, é que elas não estavam querendo resolver o todo dos clientes. Elas queriam olhar para aquilo que mais dava lucro para elas, que era a publicidade. E hoje, será que tá assim hoje? Mudou. Eu acredito que mudou. Hoje existem grandes grupos, óbvio que eles atendem grandes empresas, como tu falou, né? O eixo São Paulo, Rio Grande do Sul, ele é muito forte ainda nesse segmento, porque tem, primeiro, grandes centros de formação, né? Então, não desmerecendo os centros daqui, mas eu tive uma experiência acadêmica incrível, com profissionais incríveis em São Paulo, né? Tive a presença de assistir aula com Aston Oliveto, tive experiências maravilhosas em Porto Alegre com os melhores profissionais. E a gente sabe que isso não sai desse eixo até hoje. Rio de Janeiro também entra nesse eixo, tá? E muitas vezes não sai desse eixo de tu ter acesso a esses profissionais e conseguir beber dessa fonte, vamos dizer. Só que hoje a internet tá aí. Hoje a internet tu te comunica com gente do mundo inteiro e com profissionais tão capacitados, então é só querer. Só que eu vejo que a cultura ela ainda tá atrelada a isso. Então acho que isso entra um pouco nesse problema que a gente trouxe, do olhar todo. Eu mesmo, como profissional de branding, eu não queria resolver o todo. Eu criei uma barreira bem clara de onde entra o nosso papel de diagnosticar, entregar um panorama, um cenário atual e acompanhar as mudanças de cenário que a empresa quer. Que esse é o grande papel da marca, né? E quem iria executar aquilo no dia a dia? E a gente poderia dar um conhecimento, trocar figurinha e dizer, isso aqui que a gente queria comunicar não é bem isso que está sendo comunicado. A gente sempre fez isso, essa assessoria junto às agências. Só que, ainda assim, a agência pensava assim, se eu deixar de fazer essa mídia aqui, eu não vou ganhar. Eu não vou investir em outra coisa. Eu vejo assim, eu acho que esse modelo, né, acabamos voltando aí no assunto das agências, mas eu acho que esse modelo onde a forma de ganho das agências está muito pautada principalmente na comissão de mídia, né, e produção, né, que fora do Brasil isso praticamente não existe, né, só aqui no Brasil. Eu acho que isso trava um pouco o crescimento das agências tradicionais, sabe? Sem falar em contas governamentais, assim, mas eu acho que trava um pouco, sabe? Eu concordo. Essa mentalidade. Eu concordo, só que, Lito, eu acredito muito que
o que move uma agência, o que move qualquer empresa, tá? E entenda, eu não tô falando isso para as agências, acho que isso vale para todos os negócios. A gente não fomenta as pessoas a serem criativas. A gente não fomenta as pessoas a usarem a inovação para resolver problemas. Uhum. A gente fomenta muitas vezes, e não é o caso do que eu acredito, mas é o que eu vejo no mercado, é que a gente fomenta que as pessoas elas vão inovar para terem meritocracia e crescerem. E não, elas têm que resolverem problemas antes de tudo. A inovação ela serve para isso. Ela serve para resolver problemas. A consequência é o crescimento. A consequência disso é a meritocracia. Muitas grandes ideias, elas morrem no início por não querer compartilhar. A inovação ela é um bem tão precioso que a gente tem e a gente não quer muitas vezes compartilhar. Hoje isso já mudou. Acredito que já mudou bastante. Mas existem muitos meios, muitas áreas de negócios que busca-se o segredo industrial. Uhum. O quilo da ideia, gente, eu repito, vale 50 centavos. Uma ideia que não é executada e bem executada vale 50 centavos. Eu acho que falta muito, ao meu ver, assim, até puxando para minha área, eu acho que em geral falta-se muito método para as organizações como um todo. Para a área de comunicação bastante também, Sim. mas falta-se muito método para as pessoas, né? Então, para as organizações, e elas acabam se deixando a rotina, ela é implacável, ela nos engole, né, de uma forma absurda e que a gente consegue ver o nosso pé. A gente não consegue ver na frente porque a rotina está ali engolindo a gente, né? Mas aí se você traz processo, se você traz método, e dentro desse método, desse processo, dá oportunidade lá eu digo que é o efeito da tia do cafezinho. Uhum. Dá oportunidade para a tia do cafezinho poder dar o slogan lá, que foi o exemplo que tu deu, dar oportunidade, mas não depender disso. O método ele tem que cercar de uma forma, dar liberdade para as pessoas e dar oportunidade para que as ideias aconteçam, para que as ideias se transformem em projetos, né? Uhum. Então, uma ideia, concordo contigo, vale 50 centavos, mas quando tu bota ela dentro de um guide de projeto, cara, vamos ver se isso é um projeto? Uhum. Vamos. Então, você coloca lá, usa o método que você quiser, pode ser um método Canvas da vida, vamos transformar em Canva? Um modelo de negócio do Canvas, vamos, coloca lá, bota a proposta de valor, bota os recursos chaves, né? Bota os fornecedores chaves e bota a fonte de recurso e quanto que vai custar isso. Putz, é muito caro. Beleza. Sabe que inviabilizou o projeto. Inviabilizou. E a gente falou uma coisa que é muito importante, porque assim, ó, há 10 anos atrás nós acompanhamos o nascimento das startups e a farra dos investimentos, lembra? Uhum. E isso trouxe uma coisa que era o quê? Qualquer um que chegasse com uma ideia mirabolante de inovação tinha seu aporte garantido para conseguir implementar aquilo ali. Mas aí as pessoas não tinham método. Faltava conhecimento sobre negócios. Uhum. Aí também tu não pode ter só o romanticismo de entender que eu tenho que resolver um problema e ser um bom samaritano ou ser filântropo, né? Se fala? Peço desculpa, meu português é limitado, gente. Mas vamos chamar que faz filantropia. Alguém da produção nos dá um auxílio aqui. Mas esse é fato. Falta para as pessoas o entendimento que, como eu disse, aquilo tem que resolver e tem que dar um lucro para a empresa. E acho que é importante eu citar isso para não parecer que a gente está querendo ser também tão romântico, tão inspiracional. E hoje o dinheiro custa muito caro para inovação. Inovar custa muito caro. Hoje o que a nossa empresa faz aqui é correr uma aposta muito grande nas pessoas que estão à frente dela e na questão da inovação, porque é um risco financeiro. Se emprega muitas vezes ótimos talentos e cada vez mais os talentos que trabalham na área criativa e da inovação estão ficando mais caros, porque estão ficando mais escassos. Uhum. E a empresa ela corre um risco em inovar. Uhum. Só que se ela não inovar, ela também morre. O mercado engole ela. E tem uma coisa que é um estudo, inclusive, que isso é bem importante da gente trazer aqui, que é o quê? Foi feito um estudo entre gerações e é a primeira vez que uma geração vem com um QI abaixo da antecessora. Esse estudo é recente. Então, existe uma geração que parou de criar. E, cara, quer dizer, isso vai ficar mais caro, os profissionais criativos vão ficar mais inflacionados, as empresas vão ter mais dificuldade de achar esses profissionais e a inovação vai parar. A inovação vai perder força.
E agora eu vou te falar um outro aspecto que muitas vezes a gente não leva em consideração. Aspecto econômico e social. Que é, eu não tenho uma moeda forte num país, eu perco talento criativo para todo lugar do mundo. Sim. Hoje eu não acho muitas vezes um bom designer, eu não acho muitas vezes um bom desenvolvedor, que são todos profissionais criativos, né? Para nosso segmento, porque eu tô perdendo esses caras pro dólar e pro euro. Então, até isso impacta muitas vezes no desenvolvimento de uma economia como um todo. E o que as empresas fazem para achar um lugar seguro? Voltam a modelos antigos. E será que isso não responde também o porquê que as agências, de novo nós voltamos nas agências, a gente ama vocês, tá? Não levem pro coração. Será que não é por isso também que as agências não trocam desse modelo de negócios? Eu vou para um negócio completamente diferente, onde eu não tenho mão de obra, onde eu tenho que inovar, eu tenho que me superar o tempo inteiro. Aqui eu tô ganhando dinheiro. É uma pergunta, né? É um ponto a se pensar. Eu vejo, cara, nesse ponto que a gente está falando, eu também vejo um outro pilar que a gente não tocou no assunto ainda. Que no Brasil é super difícil. Aqui em Santa Catarina ainda tem vários pontos bem, bem complicados também, que é a academia. Entendeu? Quando você vai para a academia, eu sou professor nato, sou apaixonado por educação, adoro estar em sala de aula. E, cara, eu acho que um grande problema nesse processo todo, seja inovação, seja o próprio branding, seja o growth, seja tudo isso, A formação tem a ver com a formação. E quando você vai para a formação, cara, nós temos muitos problemas. O sistema educacional, aí, a formação dos nossos talentos tem grandes problemas, né? O direcionamento. Então, o gap que existe aí entre a academia e o mercado de trabalho, ele é um Grand Canyon no Brasil, é uma coisa monstra, muito grande. Quem está no mercado de trabalho dificilmente consegue entrar na academia, quem está na academia não quer ir para o mercado de trabalho. Então, essa relação que nos Estados Unidos, por exemplo, e Europa também, é muito forte, mas principalmente nos Estados Unidos, o Vale do Silício faz isso de uma forma brilhante, onde a academia ela vai para o mercado, ela testa, né, aplica a ciência, levanta hipóteses, testa, estuda o mercado, empresas e tudo mais, traz dentro para a academia, tabula isso, transforma em método científico e tudo mais e devolve isso para o mercado. Isso funciona muito bem lá fora. Aqui dentro do Brasil, hoje, é muito restrito às suas áreas de estudo, né? Você estuda o que a universidade praticamente quer que você estude. Entendeu? E não o que você viu lá fora, por exemplo, e você quer estudar e você quer reaplicar, entende? Entende? Que você tem uma cúpula ali que é muito difícil você aplicar coisas que estão acontecendo lá fora. E precisa-se uma mudança de geração para você conseguir fazer alguma coisa diferenciada. Por quê? Porque as pessoas estão na sua zona de conforto. As pessoas não furam as suas bolhas, né? Isso falando dentro da academia, tá? Isso falando a nível de professores, a nível dos mestres, dos doutores que estão ali. Às vezes você tem professores que estão ali milhões de anos, nunca foram ao mercado de trabalho, entendeu? E não entendem aquela dor que o aluno trouxe e quer transformar num estudo científico e voltar para o mercado. Entende? Essa troca com o mercado de trabalho, academia e mercado de trabalho, no Brasil é extremamente complicado, ao meu ver. Concordo contigo, e tem uma coisa que é onde eu digo que hoje os grandes centros educacionais que estão em outros polos, eles se diferenciam muito, tá? Eu tive a oportunidade de ser tutor, né, na SPM, um período, porque eu, ao contrário do jeito que eu era muito prático, eu era pouco acadêmico, e eu sinto que a academia hoje, ela é a única possibilidade de tu formar um profissional completo. Que existem aqueles talentos natos que com certeza eles executam alta performance, a entrega de grande parte do que é as carreiras e as profissões hoje, só que a academia, ela te dá o conceito que é o que faz tu pensar grande, tá? Aí eu defendo muito a academia, porque eu tive uma ótima academia, né? Duas, na verdade, porque eu sou bidiplomado, me formei em administração também. Sim, Eu sempre esqueço do meu diploma de administração, gente, mas eu formei, tá? E o que eu notei? Eu tive uma oportunidade de me formar 10 anos depois que eu tinha me formado. Então eu fiz uma graduação tradicional, né, dentro da SPM, e eu senti a necessidade, quando eu comecei a ser empreendedor, voltei para graduação. Eu fui estudar administração. Que foi onde eu fiz um casamento perfeito do que era o meu potencial criativo com a área de negócios. Eu devo muito à administração. E tem uma coisa muito importante, Lito, que inclusive eu disse que a coisa mais difícil da minha vida era ser um gremista fajuto, tá? A segunda é ser casado com um psicólogo, ou psicóloga, né?
E porque a minha esposa, ela é uma grande estudiosa do comportamento humano e ela me enriquece muito sobre isso, porque o que eu faço hoje em dia é entender o comportamento humano para criar coisas, né? Para eles. E ela sempre diz assim, que hoje o grande crescimento de uma civilização, ele vem de uma necessidade muito grande. Então, as guerras geraram grandes potenciais inovadores. A pandemia nos gerou uma grande capacidade de criação e inovação. E não é que isso seja bom. Óbvio que uma guerra não é bom, uma pandemia não são coisas boas. E sim a escassez, a necessidade e o único foco. Hoje nós vivemos uma comunidade muito desfocada. A gente tem muita atenção, muito pouca atenção seletiva para as coisas. E isso impacta diretamente na parte acadêmica. Porque antigamente, quando tu entrava na universidade, tu aprendia um pouco de tudo e tu ia fazer uma especialização naquilo que tu queria. Só que hoje se quebrou demais. É tão quebrado hoje as funções que tu não consegue te especializar e cumprir apenas um papel dentro das empresas. De novo, escassez de mão de obra faz tu ser multitarefas. Uhum. Além disso, nós temos uma coisinha que atrapalha muito a nossa produtividade e tira também o nosso foco e faz com que a gente não consiga ser um profissional que cresça numa direção única. E detalhe, eu agrego a isso também talvez o único ponto negativo da inovação é que se tu fica inovando o tempo todo, tu não para numa direção. Tem que inovar para o mesmo caminho, né? E eu vejo isso, a escassez, ela te gera um foco maior de crescimento em uma direção. Uhum. E eu brinco muito que existe a síndrome dos vagalumes, né? Sabe por que o vagalume brilha? Sabe? Não. O vagalume é muito difícil ele estar andando sozinho, ele tem que sempre estar andando em grupo. Uhum. E o vagalume pisca lá, ele brilha para ser uma defesa, porque o animal vê vários vagalumes e não sabe qual vai atacar. Uhum. E existe a síndrome do vagalume, que é o quê? Tem várias oportunidades e tu não sabe qual delas que tu vai pegar primeiro. Porque a gente tem muita informação, tem muita oportunidade, tem muita inovação o tempo todo. Qual delas Sim. é a melhor? E a gente acaba escolhendo ou errado, ou não escolhe, Uhum. ou fica ansioso. A gente tá vivendo a geração mais ansiosa de todos os tempos. Será que não é pelo excesso de tudo isso? E aí, respondendo também um pouco do que tu perguntou, eu vejo que esse processo de formação que as universidades estão trazendo, ela tem muito valor. Óbvio que as mais tradicionais têm mais recursos, mais bons formadores, vamos dizer assim, só que os 50% é do aluno, cara. E eu acredito muito isso. As pessoas, elas não têm tanto interesse, muitas vezes, no estudo acadêmico, porque tem acesso lá a um curso que tu vê na internet do fulano de tal. Me desculpe os infoprodutores, tá, gente? Não, nada isso. Tem gente maravilhosa. Tem gente que realmente entrega um conteúdo prático muito bom, incrível. Porém, eu ainda acredito que nada substituirá o ensino acadêmico que é estruturado e é pensado. Nisso que tu falou, eu acho que tem alguns pontos, assim. Um que eu queria comentar é o seguinte: quando você tem um mercado de trabalho e academia, tá? Como é que, primeiro, o mercado de trabalho, ele não entende como é que a academia funciona. Não entende. Porque como é que é o processo acadêmico, tá? Mundial, falando. A academia é um laboratório, onde você tem teorias, você lê muito, estuda sobre aquele assunto, você corre... Aí falando a nível lato sensu, estrito sensu, tá? Não graduação. Então você vê dentro do que você quer estudar, você analisa aquele assunto, aquela área de conhecimento no mundo todo. Então você vê o que todo mundo está estudando no mundo todo sobre aquele determinado assunto. E de repente acha o teu ponto. Opa, quero falar sobre isso aqui. E aí você lê, vê muito conceito sobre aquilo ali, acumula bastante bagagem, assim, cara, eu quero validar isso aqui, sabe? Então eu quero validar esse fenômeno aqui. Então o que você faz? Você monta um projeto científico, vai ao mercado. Eu vou entrevistar 2.000 empresas dentro dos processos estatísticos lá. Eu preciso entrevistar 200 empresas para ter um dado suficiente para validar as minhas hipóteses. Fui lá, entrevistei as empresas, volto, tabulo aquilo tudo, e aí dentro dos conceitos, valido ou não valido aquilo ali. Isso é muito rico. Esse processo acadêmico, ele é extremamente rico. Isso é mundial, né? E aí quando você fala quando é um artigo, eu li um artigo científico, quer dizer o quê? Que esse estudo que a pessoa fez, ele foi lá e escreveu esse estudo
transformou em artigo e escreveu em revistas científicas. E aí eu te pergunto, quantas pessoas param hoje em dia para ler um artigo científico? Só acadêmico. Só acadêmico. Só acadêmico. Sabe aonde eu mais gosto de estudar? Artigo científico. Aí que tá o gap que eu queria chegar. Então, esse processo de você... Isso porque quando você lê um artigo científico, ele tem extremamente... muito valor por isso. Porque, cara, a pessoa que escreveu aquilo ali, ela rodou o mundo sobre aquele assunto. Ele perguntou para um monte de gente, ela fez a pesquisa, validou, apresentou a tese dela muitas vezes e foi aprovado. Então, tem muita gente envolvida. Não é só o Vlad que apresentou aquela dissertação de mestrado ou aquela tese de doutorado, entendeu? Não é só o Vlad. Cara, tem uma galera em volta daquilo ali. Então, aquilo ali cientificamente comprovado. Por mais que você vai dizer assim, ó, não validei a minha hipótese. Mas isso é rico também, entendeu? Agora, exatamente a tua pergunta, cara, quantas pessoas, quantos empresários, quantas pessoas estão no mundo do negócio que vão lá no artigo científico beber? Não tem. Então, tem problema na academia? Tem, mas tem problema no mercado de trabalho também, que não vê o valor na academia, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, só nisso aí, o Brasil tem uma oportunidade de crescimento violento. Se você for ver grandes nomes aí, mentores, aí você pode falar aí de Flávio Augusto, Caio Carneiro, você pode falar de JJ, um monte de gente, essas pessoas, pode ver que muitas vezes elas fizeram isso. Elas beberam lá, entendeu? Então, volta e meia no discurso deles, eles citam um artigo científico, academia. Por quê? Porque eles foram lá, só que o mercado em si não faz. Eles são muito empíricos, entendeu? Sim, e tem um complemento nisso, Lito, que é assim, ó. Eu não sou o cara que fica bebendo todos os dias de um artigo científico e eu não leio todos os artigos do mundo que existem sobre a minha área. Até porque a literatura é chata, né? É chato. É muito chato. É chato. Existe uma coisa chamada resumo cast, tá? Isso é merchandising de graça. Mas é fato. Hoje o meu tempo não permite. Gostaria de estar até consumindo mais. Só que eu tenho um grande exemplo na minha casa, que é minha esposa. Ela, assim, ela devora artigo científico, assim, de um nível absurdo. Só que tem uma outra coisa nisso, que é o quê? As pessoas, eu volto no assunto, que as pessoas, elas dissipam muito o seu conhecimento. E elas procuram extremamente e sempre o atalho. Se vende o atalho pra tudo na vida. Sabe a fórmula mágica? Passa 6, 7, 28 dígitos em apenas um mês. Isso tem mais do que artigo científico. Hoje em dia tem uma frasezinha que eu odeio, né? Principalmente no TikTok tem bastante. Tipo assim, o que eles não querem que você saiba. Entendeu? Né? Tem muito vídeo assim no TikTok que é assim, o que eles não querem que você saiba, né? De alguma coisa, de algum assunto específico, né? Eles não querem que você saiba disso. Para, né? E uma coisa fato, tá, gente? Se eles não quisessem que você soubessem, vocês não iriam saber. O resto é golpe. É truque de mágica. É truque de mágica. E aí existe uma coisa que nos difere culturalmente de outros países, principalmente da Europa, né? Que é a visão de mundo que a gente tem. Por quê? Se a gente for olhar a nossa sociedade de estrutura, até mesmo o jeitinho brasileiro é uma forma de procurar o atalho para as coisas. Sempre foi, né? O jeitinho brasileiro. Então, isso é um traço cultural nosso. De que eu vou procurar o atalho para ter uma solução mínima razoável para aquilo que eu procuro. E hoje eu vejo que a ciência, ela entrega um todo, um completo. Só que para isso tu vai ter que investir pelo menos o teu tempo para receber aquele conhecimento. E nem isso as pessoas querem. Tá? E acho que isso entra no core principal, no coração daquilo que a gente está falando sobre inovação, que para tu entender um método de inovar de uma forma eficiente, de uma forma funcional, tu realmente necessita compreender um todo, ter uma visão total de contexto. E um exercício que eu faço, que eu indico para todos aqui fazerem isso, é tu anotar 3 coisinhas básicas que vai servir para quando vocês quiserem fazer alguma coisa inovadora. É entender o porquê que alguém precisa disso, por que eu vou fazer isso, como que eu vou entregar, ou como que eu vou fazer para que isso chegue até o meu cliente, até o meu usuário da melhor forma. E a segunda forma é o quê? Né? É o quê? O que é isso? Porque quando a gente fala essas 3 palavrinhas e analisa essas 3 palavrinhas, a gente consegue ter muito claro a nossa proposta de valor. E isso é uma coisa que Golden Circle é uma coisa do Simon Sinek que existem há mais de 10, 15 anos.
Mais, né? Uhum. E hoje tem influenciador digital vendendo como uma grande novidade, a grande mudança da inovação. Então, gente, se a gente for olhar para a ciência, grande parte, bem como tu citou, do que se vende hoje como inovação, já existe há muitos anos e está lá nos artigos científicos. Uhum. Óbvio, com uma roupagem nova, né? Um branding novo, como a gente diz. Mas tá lá, já existe. Só que as pessoas têm que ter um interesse. E aí tu vai na Europa, pega as grandes academias da Europa, o que se lê numa formação de um curso de graduação, mestrado e doutorado, chega a ser quase 2,5 vezes o que se estuda aqui. Então até o grau de exigência é muito alto. Só que tu sabe qual é o país que mais exporta inteligência científica e profissionais científicos? Brasil. A gente exporta pro mundo inteiro. A experiência que eu tive de estrito sensu no mestrado foi muito bacana, muito me virou um gatilho muito importante nesse sentido da busca do conhecimento científico para você tomada de decisão em negócios, né? E me virou um gatilho muito bacana também, que dentro dos meus estudos, eu li um estudo que me marcou pra caramba. 2 estudos que me marcaram pra caramba. Um deles eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Que é o efeito 70-20-10. Entendeu? Que isso é cientificamente comprovado. E as pessoas acham, voltando antes, né? As pessoas acham que o quê, cara? Nós estamos na na era do infoproduto, né? E eu quero aprender alguma coisa, eu vou achar um curso e vou pagar lá 50 pila e pronto, sair especialista. Porque eu baixei um e-book, vi 5 aulas, sou especialista naquilo, né? Assim como teve esse efeito, né? O Threads foi lançado recentemente, né? E, cara, no dia do lançamento tinha gente vendendo curso de Threads, né? Então já tem especialista no dia de lançamento do produto, né? E tem especialista em curso para vender cursos de especialistas que vendem curso. A coisa tá tão bizarra. É um looping assim que não tem fim. É bizarro, cara. Eu acho isso bizarro. Mas esse estudo científico explica muito isso. Explica não, mostra como isso tá errado. Que ele fala assim, o processo de geração de conhecimento para você aplicar isso dentro das suas empresas, né? Em termos de teoria. Então, cara, 10% representa aquilo que tu lê, aquilo que tu estuda. Do 100% de você ter o conhecimento para aplicar alguma coisa, 10% está na sua leitura. No seu curso, nos seus livros, né? Que a gente vê, 10% está ali. 20% está ligado à sua parte mais de mentoria. Você vai buscar quem é referência naquilo, colar nessa pessoa e vou ali beber. Isso pode ser próximo, como pode ser longe. Um influencer que eu vou achar um jeito de chegar perto dele e vou colar nele e tal, enfim. Eu posso, então, a 20% está ligado a isso. Nisso aí você tem 30%. 70%, amigo, é cara no chão. Entendeu? 70% é você ralar. É você pegar tudo aquilo, aplicar, errei, vou de novo. E aí vem uma outra característica do brasileiro, que é a não valorização do erro. Sim. Então, assim, a gente precisa errar, sabe? Então, o brasileiro tem que entender, nós temos que entender que o errar faz parte do crescimento. Por que tem grandes empresas que tem lá um escritório de inovação, né? Um laboratório de inovação? Qual é a primeira regra dentro de um escritório? Quase estraguei todo o podcast. Quase que botou tudo no chão. Mas qual é a primeira regra dentro de um processo de inovação? Erra logo, cara. Quanto mais rápido você errar... Quanto mais rápido você errar... Obrigado. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar, entendeu? Então erra logo, testa, cara. Bota a cara no chão, bota a cara na rua. Testa logo, erra logo. Que aí, mais rapidamente, você vai conseguir trazer isso pro meu processo fabril, né? Em forma de inovação e tudo mais, e a gente vai ter uma lucratividade maior. Então, esse processo é muito importante que as pessoas não entendem. Hoje, as pessoas ficam no 10%. Acho que tem a ver um pouco do QI que tu falou agora há pouco, né? Então, as pessoas ficam achando que uma simples leitura de um e-book, ou até mesmo um livro, me garantiu. Não, cara, você tem ainda 90% pela frente, entendeu? Sabe que tem uma história que eu acho fantástica, que é do nosso maior jogador de basquete da história do Brasil, que é o Oscar. O Oscar, ele falava que ele tentava fazer média de 1.000 arremessos, não sei se era por dia, acho que era 1.000 arremessos por dia. E aí perguntaram pra ele por quê, né? Porque ele disse que quanto mais bolas ele errar, maior é a chance dele acertar depois. Uhum. Então ele arremessava 10 vezes mais, né?
do que qualquer jogador. É. Então, isso reflete muito o que tu tá dizendo. A gente tem que se permitir errar, porque o erro, e ele é o aprendizado mais rápido que nós vamos ter, é o aprendizado prático. Uhum. De fato, né? E isso dá eu lembrei do outro estudo, isso dá uma ilusão cognitiva para as pessoas. O que é essa ilusão cognitiva? Cara, depois eu compartilho até se você tiver interesse contigo. Mas com certeza a tua esposa sabe desse estudo. Dunning-Kruger são 2 psicólogos americanos, tá? Que provavelmente tua esposa sabe. São 2 psicólogos americanos que em 1999, cara, eles fizeram um estudo fantástico. Eles aplicaram um teste, né, uma sequência de pergunta para as pessoas. Obrigado. Uma sequência de pergunta para as pessoas. Perguntas técnicas para essas pessoas. Sobre um determinado assunto, né, que elas estavam envolvidas. E aí aplicava o teste, só que no final eles perguntavam assim, como é que você acha que foi no teste? Entendeu? Olha que bacana. Que legal. Então foi, sei lá, 10 perguntas. Aí a última pergunta é assim, como é que você acha que foi no teste? E, cara, deu uma discrepância violenta. Eu também fiz um vídeo sobre isso. Se chama Efeito Dunning-Kruger ou Ilusão Cognitiva, o nome do negócio. E aí mostrou o quê, cara? Aquelas pessoas que se autoavaliaram bem... Cara, fui bem nisso aí. Fui bem. Aí, 8, 10. Fui bem. Foram aquelas pessoas que tiraram menos de 3. Elas tiveram uma ilusão cognitiva de que foram muito bem. E o inverso também. Aquelas pessoas que tiveram... Que falam assim, não, cara, não fui muito bem, acho que eu devo ter tirado um 5 e tal. Foi as pessoas que tiraram 8, 9, 10. Isso, aí o Dunning-Kruger explicam isso, de que, cara, aquelas pessoas que estudam, vão atrás de mentoria e tudo mais, buscam o conhecimento, essas pessoas tendem a entender muito mais as suas lacunas de conhecimento. Cara, eu preciso estudar mais sobre isso aqui, porque eu não entendi direito isso aqui. Por quê? Porque você vê tantas variações que você tende a dizer que você não conhece. Só que aquelas pessoas que têm um conhecimento tão raso, que ficaram só no e-book, só no resumo dos livros, que, porra, dá uma sensação de que ela sabe pra caramba. Então dá esse desvio cognitivo, sabe? Que representa tudo que nós estamos falando aqui. Entendeu? Sim, e tem um exemplo que eu gostaria de trazer referente a isso e ao tópico anterior que a gente estava falando, que é o exemplo do Martin Kagan, que é o cara que escreveu o livro Inspired, tá? Esse cara aqui, ele conta que a primeira história dele de sucesso foi quando ele desperdiçou 100 milhões de reais na IBM. Que eles foram fazer um projeto, e esse projeto demorou um tempão, onde eles planejaram, se inspiraram, pensaram tudo que podiam pensar no projeto, e gastaram lá uma verba absurda. Não sei se foi 100 milhões ou 10 milhões, mas foi um dinheiro muito alto pra época. E no dia do lançamento não vendeu um. Não é que não vendeu 10, não vendeu um. E o produto não vendeu. Foi um dos maiores fracassos da IBM. Só que graças a esse fracasso, ele começou a entender que o processo de crescimento do negócio, da criação de um projeto, de um produto, ele não vinha necessariamente de tu chegar à perfeição e botar ele na prateleira. Vinha de tu errar. Óbvio que correndo diversos níveis de riscos diferentes, mas e criar uma esteira de aperfeiçoamento, um processo de melhoramento contínuo. E eu vejo que nesse processo que eles trazem assim, existem 3 fases que são muito importantes, que é de objetivo, tu entender o que tu quer. Segundo, é tu fazer descobertas. Então como é que tu vai fazer descobertas hoje? Tu vai lá e tu vai entrevistar um cliente, tu tem tantos canais de comunicação para perguntar para as pessoas o que elas querem. E o terceiro é tu fazer uma boa entrega. O que as pessoas fazem? É o verdadeiro preparar, atirar e fogo, né? Tem aqueles que ficam no preparar. Tem o atirar fogo, preparar, que é aquele sai metralhando todo mundo. E tem esse processo que é o padrão. Só que as pessoas não executam isso. Elas não colocam isso em prática no seu dia a dia, porque existe muita pressão, existe muita coisa para desfocar. Eu realmente acredito muito nisso, tá? E eu vejo que hoje o processo de construção do erro, ele é nobre. E quanto mais rápido tu erra, então tu tem que criar um processo para que tu erre rápido. E que tu erre dentro de casa. Passa vergonha dentro de casa. Aí lá na rua tu vai fazer bonito. Só que as pessoas, elas têm que se permitir o erro.
E tu falou uma coisa que é muito sensata. As pessoas, elas não se permitem a cometer falhas. Porque muitas vezes as empresas não permitem isso. Uhum. Que empresa que tu conhece que deixa transparente a margem de erro para os seus profissionais? Uhum. Ó, tu pode errar até aqui. Qual o processo de mitigação de riscos que existem hoje que é claro para os seus funcionários, para os seus profissionais? Eu iria até um pouco atrás, Ah, na educação dos filhos. polêmica! Agora vamos falar sobre família com a psicóloga. Não, tô brincando, gente, não vai ter. Mas não é, tipo, é muito, tipo, na educação do brasileiro com os filhos já é assim, né? Já não é o cultivo do erro, é feio, né? Então tu critica a pessoa, não, pelo amor de Deus, né? Então tu não valoriza, não, tu tentou, tu foi, agora vamos por aqui e tal. Não, o negócio é feio errar, desde criança. Aí eu vou deixar mais polêmico, então. Será que a gente não tá jogando pra universidade um papel que era pra gente aprender em casa? Nossa, aí tem que trazer um psicólogo. Eu tenho que saber a tua esposa. A gente conversar. Letícia Silva, você está convocada para o próximo Só Pode. Mas isso é fato. Eu concordo com essa visão. Eu sou pai de uma menina de 6 anos que minha filha sabe o que é errar. E ela não sabe que é errar como uma coisa ruim. Ela sabe que hoje errar é a chance dela fazer certo de novo. Uhum. E isso tem uma diferença muito grande. Eu fui criado, meus pais, eles são só amor. Mas os meus pais tiveram uma criação de pais rígidos, pais sérios, militares, né? Eu, obviamente, recebi grande parte dessa comunicação. E eu era aquele aluno que sempre fui o CDF, né? O gordinho CDF é padrão, né? Nas escolas. E aí eu era aquele bem padrão, assim, bem tradicional. E eu chegava e tirava uma nota 9, 8. E adivinha o que eu ouvia? Você já deve saber qual é a frase. Não sei. Por que não tirou 10? Ah, tá. Nossa, cara, mas esse meu pai é militar. E aí tu sabe Nossa, sabe o era que é muito isso? assim. Por que você não tirou 10? A gente praticamente tinha que bater continência em casa. E eu cresci com culpa, né? Vamos pensar assim, óbvio que eu superei, fiz análise, né? Mas eu vejo que a gente hoje teve a oportunidade, e nós somos pais mais muito bem informados, e hoje minha filha, quando ela faz algo errado, eu pergunto, o que você fez? E ela não tem medo de dizer, papai, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso e fiz isso. E o que eu vejo com isso? Eu tô criando uma pessoa muito mais preparada pro erro. Só que sabe o que eu ensino muito pra minha filha também? O valor do certo, da conquista. Entendeu? Isso não é mimar. Isso é fazer com que ela entenda que existem soluções fora da barreira. E a minha filha é muito criativa. Muito criativa. Esses dias a gente tava criando... Ela queria criar um computador pra ela. E eu disse, não, vamos criar um computador. Com o quê? Lembra do porquê, como e o que, né? Sabe, por que você quer criar um computador? Ah, porque eu não quero brincar aqui com o meu tablet, eu quero criar um computador diferente, papai. Como você vai fazer isso? Ah, eu tenho tinta, eu tenho cola, eu tenho a caixa de papelão do vovô. Vai lá e pegou uma baita de uma caixa de papelão. Tá. O que você vai fazer com esse computador? Ah, eu vou vender... Daí o computador já virou uma caixa registradora, que já virou outras coisas. Então, cara, eu tô pegando uma criança... Ela não tem o entendimento certo das coisas ainda, com 6 anos, ninguém tem. E eu poderia ter dito, não, filha, mas isso não é um computador. Eu disse, que legal, então vamos brincar de supermercado. E então eu tô provocando isso. Só que isso, se você não teve na infância, você tem oportunidade de ter na adolescência, você tem oportunidade na idade adulta, quando o sênior não interessa. Eu conheço pessoas que estão hoje entrando em processos de inovação e startup com 60 anos. Eu acho que não tem idade para isso. Não tem. E eu queria trazer uma outra provocação para ti. Pra gente voltar lá um pouquinho no branding. Claro. Tá? Por quê? Porque eu não queria perder essa oportunidade. A minha área é o growth, né? Escalar resultados e tudo mais. E eu queria fazer muito essa ligação entre muito do branding e o growth, que muita gente diz que é muito difícil, né? E eu já acho que não. E aí, cara, quando você fala em branding, a dificuldade muito das pessoas que trabalham com growth ou com marketing de performance diretamente é assim, cara, como é que a gente mede? Sabe? Primeiro, eu queria tua visão bem clara, assim, de como que você vê o branding como diretamente ele interfere no processo de growth,
né? E como que se mensura? Como que você visualiza a mensuração dessas coisas? Que é muito difícil. Claro. Né? É uma grande dificuldade hoje no mercado. Eu estava assistindo um outro podcast falando sobre branding e growth também, para a gente poder conversar aqui hoje. E aí, uma discussão é muito, muito forte em relação a isso, né? Então, cara, como é que se mede? Por quê? Porque o branding, ele vai ter diversas ações que envolvem o processo de branding que podem ou não influenciar o processo de growth. Porque tem diversas outras ações que estão ligadas de growth e de marketing performance que também influencia. E aí? Queria a tua visão em relação a isso. Vou trazer, e gente, só lembrando, tá? Branding não é só o design, não é só o visual, não é só a comunicação. Branding é a essência, o racional e o emocional. Tem 3 palavras que eu colocaria que vão resolver isso, tá? Que vão te dizer o que tu tem que mensurar, do meu ponto de vista, e é o que eu mensurava sempre para os meus clientes, tanto para entender se aquele branding foi efetivo, se ele cumpriu com o seu objetivo, quanto para o growth, tá? O primeiro deles é a questão de entendimento. As pessoas estão entendendo o que é a tua proposta de valor, o que é a tua marca, o que teu produto entrega, como ele entrega, o que ele faz e o que ele não faz. Acho que esse é um primeiro parâmetro. O segundo é a NPS. Cara, o NPS, ele é uma ferramenta de pesquisa muito grande, muito forte, e ele muda a vida do growth. E se tu tem uma alta satisfação, um baixo churn, né, que é perder clientes, né, tu perde poucos clientes, é sinal que o teu produto, e existe uma expressão chamada Product Market Fit, quer dizer que aquele produto ele está adequado para aquela pessoa, para aquele público. E o terceiro que eu digo que é a questão de facilidade de penetração e quebra de barreira de mercado. Esses são os 3 pontos que eu gosto de trazer para dentro da comparação entre branding e growth. Por quê? O papel principal do branding é tornar mais fácil a entrada daquela marca na vida da pessoa. E como que tu vê que isso efetivamente, tipo, efetivamente isso acontece? Tipo, onde que são sinais, não precisa ser métricas, mas onde que eu vejo sinais de que o branding está interferindo, né, positivamente ou negativamente, né, no processo? Vamos pegar um antes e depois, tá? Antes eu tinha mais dificuldade de explicar como o meu produto era e o que ele fazia. Hoje eu tenho menos. Eu tenho muito mais conversões e aceitações porque, naturalmente, se eu tenho mais conversão daquilo ali, está mais clara a comunicação. Outra coisa é o esforço e diminuição da jornada de venda. Isso é uma métrica muito clara. Aí que eu queria chegar. Sabe? Porque quando tu consegue diminuir a jornada de aquisição daquele produto, cara, é sinal que o branding cumpriu o seu papel de aceitação, quebrar objeção, tudo mais. Isso, e também eu vejo também que tu tem... Eu vejo direto, tá? Diretamente, assim, a interferência. Uma diminuição no custo de aquisição. Acho que o branding interfere diretamente nisso. Então, quando você tem um branding bem feito, né? E, de novo, o branding, como tu fala, não é só o desenho, né? Não é só uma marquinha bonita. Então, quando você tem um branding efetivo, você tem uma queda significativa no custo de aquisição de cliente. Um aumento, ao meu ver, vertiginoso do lifetime value. E tu torna a distribuição mais fácil, muito mais fácil. Acho que isso é o principal ponto. Tornar a distribuição mais fácil, olhar com um conceito mais macro. E você consegue ter uma valorização do produto, então a tua receita ela aumenta, né? Então o teu valor do produto ele aumenta muito mais, né? E você já falou que é a questão da diminuição do churn. Então eu acho que esses são pontos que estão entranhados do branding no processo de growth, sabe? Sim. Eu quero trazer um case que é bem bacana, de uma marca de sabonetes lá do Rio Grande do Sul, que a gente tinha uma missão, transformar ele de último lugar para primeiro. Fácil. Uma coisa muito fácil. Isso. Parece o briefing, surpreenda-me. Surpreenda-me. Era tipo nesse nível. E foi um dos primeiros clientes assim que a gente pegou para trabalhar. E disse, pô, que legal, vamos montar toda essa estratégia. E nós tínhamos uma marca multinacional, né, de sabonetes muito famosa, né? Só que essa marca era uma marca gaúcha, de fato, e a gente queria fazer um trabalho diferenciado. A gente pensou, cara, a gente não tem um produto tão conhecido, a gente não tem tanta verba e a gente não tem o Rodrigo Santoro, que eles tinham e nós não tínhamos. Então tava bem difícil, sabe? Aí a gente criou uma estratégia que era o quê?
O que torna esse produto mais fácil de aquisição? Porque hoje, quando tu vai comprar um sabonete, tu tem que ver o sabonete. Tu vai no mercado, hoje é uma gôndola com 1 milhão de marcas de sabonetes. E a gente viu a gente entendeu como que funcionava a reposição dos sabonetes naquelas redes de supermercado onde o nosso cliente atuava. E a gente descobriu que quem fazia aquilo ali eram repositores das marcas, só que em 80% do supermercado não eram os repositores. Era os próprios funcionários do mercado. E a gente fez uma ação exclusiva que durou 2 anos só para os profissionais dos mercados. E aí a gente descobriu que o grande canal para deixar o sabonete na cara do cliente era o repositor colocar na altura dos olhos, na gôndola. Uhum. Olha que coisa simples. E a gente entendeu uma coisa, que os nossos produtos tinham ingredientes muito mais nobres, que não eram comunicados. Não tinha aqueles conservantes, não tinha tanta gordura, e ele acabava hidratando tão bem quanto a marca que falava que mais hidratava a pele. E, cara, a gente colocou tudo isso em comunicação. E entregamos para eles. Mas, vocês vão continuar fazendo a mídia tradicional, que quem cuidava disso era a agência, mas vocês vão fazer essa ação aqui com os repositores do mercado. Eles não foram a número 1, mas eles saíram da última para número 3. E isso é um case fantástico. E eles, durante 2 anos, eles fizeram esse esforço e hoje, até hoje, eles são reconhecidos como uma marca regional e se tem orgulho de usar aquela marca de sabonete, né? E depois eles criaram uma linha de cremes, hidratantes. Hoje tem lojas próprias. É uma marca muito grande na região. Tem um case, né, semelhante a esse que eu gosto bastante também, não citando marcas, mas é uma marca de canos, vamos dizer assim, né? E as conexões, os negócios e tudo, né? Então, e o que eles fizeram uma estratégia eles não eram líderes do mercado, eles tinham o objetivo de ser líderes do mercado, eles vieram a ser líderes do mercado e eles passaram por 2 estratégias. Uma estratégia de aquisição, um M&A muito forte, então eles foram adquirindo pequenos para subir, né, para ficarem grandes. E eles fizeram uma estratégia de, ao invés de vender diretamente, eles criaram a escola do encanador. Que legal, cara. E aí, o que acontece? Quando o encanador chegava na tua casa, irmão, e aí ele falava assim, cara, você tem que comprar a marca X pra eu colocar. Não, mas a marca Y é mais barata. Cara, eu trabalho só com a marca X. Acabou. Isso é estratégia de marca. Acabou. Você fazer o quê? Entendeu? Eu falei assim, não, cara, eu fiz escola, fiz curso só com essa marca, e só trabalho com essa marca. A outra eu não garanto. Você vai comprar outra marca? Educação. Tá ligado? A educação, ela é sempre... E isso faz muito, né? Não citando marcas, mas isso faz muitos anos. Né? Só procurar aí no Google que dá pra ver quais são as marcas e qual foi a estratégia. Isso foi sensacional. Tem muito a ver com o que tu falou aí também, sabe? E eu tive uma coisa que é muito importante da gente falar, e isso tu acabou de falar, né? Que é a questão da experiência do cliente. Tu trazer uma boa experiência pro teu cliente, ela é tudo. E isso passa 100% por inovação. E tecnologia, muitas vezes, tá? E eu gosto muito de citar uma experiência que a gente teve aqui dentro da empresa. Tem 2, tá? Eu vou contar a primeira da Five Labs. Que é o quê? Nós tínhamos feito uma live e a gente queria explicar para as pessoas como que a gente iria fazer uma quantidade absurda de lançamentos contábeis através do nosso software. Sei lá, uma jornada que as pessoas demorariam mais de 3 semanas para fazer aquela jornada de trabalho, o nosso software faria em alguns minutos. E sem combinar muito, assim, a gente sempre fazia as lives com uma apresentação e eu peguei o meu parceiro de live ali e disse assim, cara, você vai fazer isso ao vivo. E se você não entregar, a gente vai pagar um iFood pra todo mundo que estiver na live. E eu vou falar isso ao vivo. E ele achou que era brincadeira. E, cara, eu larguei essa ao vivo na live. Ele olhou assim no início, sabe quando tu dá aquela olhada assim, tu tem certeza? Vai lá, vai dar certo. E, cara, ele fez uma quantidade acima até do esperado em menos de 1 minuto. O lançamento. Todo mundo ficou pedindo iFood, né? Ninguém mandou no final das contas. Mas isso gerou uma experiência tão bacana que todo mundo entendeu a mensagem principal do que o nosso produto fazia. Transformar semanas em meia dúzia de minutos. Então, isso é um ponto muito importante
de nós trazermos uma experiência real daquilo que o nosso produto faz através de uma coisa inusitada, algo que chama atenção. Uhum. E diferente de... Eu já tive a oportunidade de trabalhar com marcas automobilísticas e uma coisa que foi muito legal é que tinha algumas marcas que o vendedor não precisava nem vender. Porque a experiência do produto era tão absurda que tu tinha só uma meta. Fazer a pessoa entrar no carro. Uhum. Entrou no carro, das duas uma. Ou tu compra o carro ou tu sai bravo porque não tem dinheiro pra comprar. Uhum. Entendeu? Eu acho muito bacana. E, tipo, a experiência hoje do produto é que acho que manda em tudo. E eu acho que sabe que tem uma frase que eu gosto bastante, que reflete muito essa conexão aí do branding e o growth, sabe? Por quê? Qual é a função do branding? Cara, ao meu ver, o branding, ele se pudesse transformar numa frase, eu acho que essa frase seria uma boa. Que seria assim, cara, o branding, ele faz com que a pessoa compre antes dela entrar no processo de compra. Exato. Então, ou seja, quando ela chega no momento zero da compra, onde ela já está pensando no problema, né? Aquele momento que ela não sabe ainda, está reconhecendo o problema para depois ir para as opções e tudo mais, o branding atuou antes. Entendeu? O branding se fala muito sobre percepção de marca. Uhum. Só que percepção de marca não é percepção de produto. E as pessoas confundem muito isso, Lito. Porque assim, ó, existe uma parte que é crucial, que é o desenvolvimento do posicionamento de marca. Uhum. E o que é o posicionamento de marca? É quando as pessoas estão falando da tua marca sem tu precisar falar. Muitos aqui devem ter a chamada maçã do capitalismo, né? E se eu for fazer um exercício rápido contigo de tu fechar os olhos, pensa numa marca de refrigerante. Eu sei que tu pensou ou a vermelhinha ou a azulzinha. E tu sabe de quais eu estou falando sem eu precisar falar o nome delas. E eu acredito que a grande maioria sabe qual é a marca de refrigerante vermelho e qual que é a azul. Olha como tem simbologias da marca que tu não precisa falar e pronto. Uhum. Já tá na tua consciência de marca. E isso é pelo posicionamento. Sabe? E tu entender o teu posicionamento de marca e fazer com que as pessoas entendam o teu posicionamento de marca, tu vai achatar a tua curva de esforço em número. Absurdo, né? A questão da venda. E isso passa 100% pelo trabalho do branding. Uhum. E outra, isso passa 100% pelo trabalho de inovação de marca. Uhum. Que eu vou me posicionar igual ao meu concorrente, que é o que 99% das marcas fazem. Eu vou pegar o meu primeiro colocado, eu vou fazer igual, vou mudar uma coisinha aqui e ali, vou mudar a cor e pronto, vou vender. E não vende, não sabe por que não deu certo. Não. E aí a culpa é da agência, a culpa é do produto que não é bom, né? Então eu vejo que tem duas coisas que as pessoas têm que ter noção. Primeiro, acreditem no que vocês têm. Segundo, joguem apenas com a verdade que o produto de vocês oferece. E terceiro, acreditem que tem um comprador para cada produto. Até pro pior produto tem um comprador. Só que tu tem que... Óbvio que tu não vai dizer que o teu produto é ruim. Mas tu vai entender que aquele produto ele tá numa fase que ele pode melhorar muito. E isso já é uma oportunidade. Né? Afinal de contas, a gente agrega valor no nosso produto com o tempo. Eu acho que é importante se permitir isso. Muito bom. Vlad, eu acho que a gente conseguiria ficar frouxo aqui umas 8 horas conversando, cara. Sem sabia? Dúvida. Eu sou apaixonado, cara. Se deixar, a gente vai fazer mais de um desses, se Deus quiser. Cara, eu já fico aqui um pré-convite, um convite pra gente fazer uma segunda etapa aí pra gente, porque eu tenho certeza que a gente não conseguiu esgotar os temas relacionados, assim, e eu acho muito legal a gente voltar pra mesa, né, fazer uma segunda etapa aí, talvez até pensar num bate-bola, trazer mais uma pessoa que possa bater essa bola com a gente também. A gente fala das festas que tinham na época de agências também. Não, isso não é bom falar, gente. Acho que não. Mas, eu queria agradecer, assim, de coração mesmo, a tua participação. Obrigado por compartilhar aí teu conhecimento aí com a gente, né? E que, cara, volta... Não vou aceitar um não como resposta. Vamos só agendar uma outra data. Isso aqui foi uma experiência maravilhosa. Agradeço demais a toda a audiência, a todo mundo que esteve conosco aqui. E dizer que eu estou sempre à disposição do Sopod. E, cara, a gente tem a oportunidade hoje de transformar o mundo através das duas coisas que eu mais amo, que é a inovação e as marcas, né? E acho que a gente, aos poucos, está passando uma mensagem de mudança
que quem assistir esse podcast, quem não assistiu todo o podcast, pode assistir desde o início, vai sair diferente. Quem entrar aqui vai sair diferente, com certeza. Muito legal. E é muito gostoso, é muito bom a gente conversar com alguém que a gente vê, assim, a paixão, o amor pelo que faz nos olhos. Isso é muito legal, entendeu? Você vê, assim, que dá pra ver que você fala não só da sua trajetória como um todo, mas de tudo que tu faz, né? De tudo que você tá construindo dentro aqui da Five Labs, né? E de tudo que está por vir, que espero que no próximo a gente possa falar um pouco mais das novidades que tu tá preparando aí, dentro dos negócios que você está envolvido, né? Mas dá para ver como que você tá, o teu amor, a tua paixão tá nos teus olhos, tá no seu tom de voz, tá no jeito como você retrata tudo. Então, parabéns por esse profissional que tu é, pela forma como tu externa tudo isso e que com certeza retrata aí nas entregas, em tudo que você tá fazendo aí, não só pela Five Labs, mas por toda a tua carreira. Tá? Eu gosto de dizer que o que eu faço com alma e coração, e provavelmente na próxima encarnação eu vou estar fazendo a mesma coisa. Tá? E queria agradecer demais a oportunidade mesmo, tá, Lito? Fantástico esse espaço aqui. Com certeza a gente vai conseguir trazer cada vez mais pessoas com pensamentos diferentes, que traga ainda mais inovação, mais criatividade para esse podcast. Só pode dar certo, né? Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Só Pode. Confere aí. Aguarde que já tem outro episódio. Daqui a pouco o Vlad vem com a gente e diversos outros convidados vão estar aí com a gente. Valeu. Obrigado.